é sempre difícil saber como começar. Com cumprimento, eu posso dizer que eu estou aqui e vocês estão aí com essa intermediação do vídeo. Mas esta aqui, vou entrar então diretamente no assunto. Estou aqui uma fala para, mais uma vez, contextualizar um texto de Stuart Hall. Por que é importante contextualizar? Né? Em parte porque a gente precisa saber quem era o público da palestra, que muitas vezes os seus textos são originalmente palestras, qual o público ao qual Hall se dirigia. Isso faz parte do sentido do texto. E também é o contexto que forma, no contexto que se plasma o sentido de um texto. No sentido das questões históricas que estavam em jogo. No texto de Hall, isso é extremamente importante, como a gente vem comentando. Mas por que então falar também, que eu vou falar sobre as versões do texto, não só do contexto, que eu acho que isso é muito mais automático para nós. Mas na comunicação raramente se discute, por exemplo, né, as diversas versões a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Esse texto tem várias versões, mas raramente nós conversamos a respeito. Mas eu vim aqui para conversar um pouco sobre o sentido, sobre esse texto e suas mais de uma versões, porque isso faz parte do sentido, da história do sentido do texto, né? Eu conheci esse texto pelo YouTube. Na época em que eu conheci, ele estava em fragmentos de, acho que eram quase 10 minutos, mas eram vários fragmentos no YouTube, na época que o YouTube tinha um limite bastante baixo de quantidade de megabytes que dava para subir de cada vez. Então era fragmentado, emendado, era uma espécie de playlist, colocado lá por uma entidade chamada Media Education Foundation, que hoje apresenta, não no YouTube, mas no próprio site, uma versão inteira, ou quase, do que vende, né, mas com uma marca d'água muito forte da própria fundação. Essa fundação foi fundada por uma pessoa com quem o Hall dialogava, chamado Sut Jali, que então trabalhava muito a questão do letramento midiático. E isso é uma das formas que esse texto pode ser lido. Mas eu gostaria de defender que não é a forma mais rica, né? Mas antes disso, queria dizer que esse texto, então, a tradução ao português foi a primeira publicação mais fiel ao original, porque a transcrição que a Media Education Foundation colocou na internet tinha várias falhas. Então, primeiro, a gente revisou essa transcrição e depois traduziu. A primeira vez que saiu por escrito, realmente numa versão apurada, foi pelas mãos da revista Z Cultural, do PAC, da UFJ, com tradução minha com Kátia Santos. Então, essa versão que vocês têm é a transcrição da palestra que Hall fez em Goldsmiths. Ele fez essa palestra, deve ter sido em 94, porque para meu não chego a ser, quase chego a dizer deleite, né? Mas isso aí a gente não fala nos contextos acadêmicos, é difícil falar de deleite, mas de fato foi um grande prazer descobrir em 2017 que essa conferência de fato foi feita originalmente em Harvard, no Instituto W.B. Du Bois, e que o deleite de descobrir uma versão mais completa, mais consolidada, mais completamente argumentada, né? Então, a gente tem o que tantas vezes acontece na academia, é um texto que fala a partir de um texto mais longo, né? Esse texto mais longo foi publicado num livro que chama The Fateful Triangle. Eu tentei entender isso, pensei que talvez fosse o triângulo
Não, que triângulo é esse? E não tenho como evitar de concluir que essa é uma referência a um livro de Noam Chomsky, né, que escreveu um livro com esse título, publicado em 1984. Hall está falando em Harvard, Noam Chomsky era professor de Harvard, e o subtítulo do livro de Chomsky era Estados Unidos, Israel e os palestinos, né? Então, aí a gente tem um dilema, um dos dilemas históricos aos quais Hall se dirige, né? Uns dilemas mais concretos. Um dilema que se pode resumir a si, e que se resume a si na introdução de Robina Mercer a esse livro. Como evitar o investimento em raça quando raça não é um conceito científico. O problema que Hall estava trabalhando era um problema de como desgrudar raça de sua aparente verdade, de como ele era trabalhado de uma maneira que implicava que tinha uma substância quando todo mundo sabe que não tem, né? Que a diferença racial é irrisória, né? Então, como é que se desencaixa analiticamente raça dos discursos comuns? Esse é o problema que Hall se coloca. É um problema que tem um efeito um efeito muito forte, como a gente vai passar a ver. A leitura inicial, então, foi de letramento midiático. A ideia de que você, quando você entende melhor como raça não tem um fundamento real, né? Aí você pode ler melhor a mídia. Essa leitura do Hall como crítico ideológico da mídia continua existindo. É uma leitura que a gente vê no vídeo da Al Jazeera, que foi postado no grupo. A gente vê muito isso, que o Hall seria, então, um crítico da ideologia empacotada. Mas isso sempre chega perto de uma ideia que Hall sempre resistiu, que o discurso seria uma espécie de manta, né, impenetrável que cobre o mundo, né? Essa imagem não é estranha a Hall, mas não dá conta de entender como é que ele entendeu, como é que ele concebia o discurso, não como um binarismo entre ideias e prática, não era isso, né? Era uma fusão, uma indistinção entre ideias e as ideias puras e a prática bruta, né? O discurso funciona como uma linguagem, não tem costura entre as formas sociais articuláveis e as que simplesmente nos posicionam. Então, o problema que Hall enfrenta no texto é significativo não só para dar conta da verdade que raça não existe, mas dar conta do sistema de classificação racista que opera, faz funcionar a injustiça social, que é um problema político, e também ele quer explicar a realidade de raça no cotidiano, como parece óbvio que a raça existe, apesar de não existir. Então, para efetuar isso, e nisso a Eneida e a Adriana vão se aprofundar mais, ele acrescenta, ele mesmo diz na versão em Harvard, ele fala de acrescentar a saber, poder, diferença. Então, tem uma máquina discursiva que funciona para produzir saber, poder e diferença. E aí que a raça é fundamental.
Vou só deixar vocês, então, com a discussão que a Adriana e a Neida vão fazer, mas só dizer que depois de falar sobre raça, Hall falou sobre etnicidade e concluiu que etnicidade podia ser tão naturalizado quanto raça. E que isso era um problema e que etnicidade, então, tinha que ser, ou podia ser, ressignificado da seguinte maneira. Ele usou como referência um movimento que teve nos anos 70 na Grã-Bretanha, em que várias categorias se identificaram como black. Não só os afro-caribenhos ou pessoas afrodescendentes em geral, mas também pessoas de origem asiática. Esse black incluía uma série de etnicidades, mas a etnicidade que se formou desse jeito tinha uma realidade política comum na sociedade britânica naquele momento. E, por fim, o terceiro capítulo é sobre nação. E aí a Hall lança, isso é 94, lança como uma espécie de contra-narrativa da nação que estava em crise, a noção de diáspora. É isso, então, por enquanto. Deixo vocês com outros recursos, outras falas, outras ideias, e nos vemos numa outra ocasião. Obrigado.